Eu sou Denise Almeida e esse é o Sinestésica, um recorte semanal da realidade pelo prisma da sensibilidade. Reflexões sobre arte, educação e cultura. Você vai experimentar agora o episódio 48, Abril Indígena. Para conhecer os episódios anteriores e receber atualizações sobre os próximos, siga o Sinestésica no Spotify e se inscreva no canal do YouTube. Coloque os fones de ouvido e aproveite a viagem sensorial. Um recorte semanal da realidade pelo prisma da sensibilidade. 19 de abril, o Dia do Índio, é uma data oficial em muitos países americanos. O dia foi escolhido em 1940, quando indígenas reuniram-se no primeiro Congresso Indigenista Interamericano. Essa reunião tinha o propósito de discutir pautas a respeito da situação dos povos indígenas após séculos de colonização. O evento serviu também como agenda programática para definir políticas públicas sobre a questão indígena. No caso do Brasil, o Dia do Índio foi instituído em 43 pelo presidente Getúlio Vargas, que exercia o poder de forma autoritária no período conhecido como Estado Novo. Vargas orientou-se diretamente pela resolução do Congresso para a criação da data oficial, o que é bem irônico, visto que no regime militar, a população indígena foi bastante perseguida. Por isso é nítido que nem naquela época, nem atualmente, a data é colocada em prática em seu sentido original aqui no Brasil. E para entender melhor o que significa o Dia do Índio, se devemos mesmo chamar de Dia do Índio e como podemos abordá-lo adequadamente, convido Oremi Ikpeng para compartilhar suas experiências conosco. Eu me chamo Oremi Ikpeng, sou do povo Ikpeng, moro na aldeia Muigu, na terra indígena Xingu, que inclusive Xingu completou 60 anos, né? Foi demarcada em 1961 e em 2021 fez 60 anos. Sou ativista ambiental, técnico em agroecologia e trabalho na rede de sementes do Xingu. Moro no norte do estado de Mato Grosso. Então, Oremi, me conta o que você pensa sobre o Dia do Índio. O Dia do Índio, né, que a gente chama de Abril Indígena, é uma data não oficial, né, porque ele não é feriado nacional, mas é um data símbolo. Para mim é importante, sim, ter uma data, mas não é uma data comemorativa, né. Eu, como na minha opinião, não é uma data comemorativa, é uma data que simboliza a luta, a resistência dos povos indígenas, né? Porque a gente sabe que os direitos dos povos indígenas eles não foram doados ou eles não foram dados pelo Estado brasileiro, eles foram conquistados, né, com luta dos povos indígenas. Então, para nós é uma data símbolo de luta e resistência dos povos indígenas, né? A gente comemora, sim, a gente tem umas danças, mas não é específico para o Dia do Índio. A gente só comemora essa data como eu falei, símbolo de luta. A primeira informação importante que Oremi traz é que o termo mais utilizado pelos povos nativos é Abril Indígena e não mais Dia do Índio. Isso porque índio é uma palavra carregada de estereótipos negativos que não representa a diversidade desses povos e não respeita suas características. E Oremi, no território indígena do Xingu, todas as etnias marcam essa data da mesma forma ou existem diferenças culturais? Na terra indígena Xingu, aqui no Xingu e também em todo o território nacional no Brasil, entre os povos indígenas, tem indígenas que no Dia do Índio faz uma manifestação, né, reivindicando seus direitos. E tem outras etnias, outras aldeias que fazem uma dança de festividade mesmo, né? Mas como eu falei, para mim é uma data que marca, simboliza a luta e resistência dos povos indígenas, né? E isso para mim é uma coisa muito importante que as pessoas precisam estar cientes, né? Principalmente os não indígenas, né? Porque cada um vai interpretar de um jeito. Então, para nós, como eu falei, pelo menos para nós, para o povo Ikpeng, é uma data que tem sim algumas festividades, as danças, mas geralmente é uma manifestação sobre essa data. É importante ressaltar que muitas vezes a cultura indígena é levada à escola apenas nessa data, e por isso os educadores acabam reduzindo o conteúdo para caber em poucas aulas, recorrendo a estereótipos e conceitos ultrapassados.
Vamos começar falando que não é pra usar a música da Xuxa, né? Pelo amor de Deus. A BNCC, documento que norteia a educação, reconhece a cultura indígena como um conteúdo que pode ser abordado em diversas áreas do conhecimento, e as manifestações artísticas de cada etnia pode ser um ótimo fio condutor para que os alunos possam se aprofundar nesses conteúdos. No entanto, o entendimento dos povos indígenas sobre a produção de arte e cultura é singular, diferente do que a gente vê na sociedade branca. Por isso, para ensinar esses aspectos aos alunos, é preciso primeiramente absorvê-los com respeito, como relata mais uma vez nosso amigo Oremi. Os povos indígenas, em geral, a gente tem tipos de pinturas corporais. A gente tem pintura corporal para festividade normal, para as danças, rituais de comemoração, por exemplo, de furação de orelha, de ritual de tatuagem. E a gente tem pinturas específicos para guerra, para luta, para geralmente carvão, urucum, preto. E tem pintura para mulher, tem pintura para homem, tem pintura para os mais jovens, tem pintura para os mais velhos. E a gente também tem nossos utensílios, cestos, peneiras, utensílios domésticos da casa, para preparo de alimento, para guardar as coisas mesmo. Então nós temos essa nossa prática cultural, né? Arte não é apenas arte, ela é vida, né? A gente não considera como arte, né? A gente considera como vida, como vestimento mesmo, como saúde, né? Os nossos utensílios, nossos enfeites são nossas camisas, são nossos vestimentos. E Oremi me explicou também que no entendimento dele, a arte indígena não tem apenas função estética. A indumentária, a cestaria, a pintura corporal, as tatuagens, a arte plumária e muitas outras manifestações são parte da vida. Ele diz que até da saúde, e juntas compõem todo o contexto da experiência cultural indígena. Por isso, não são apenas enfeites, e não devemos reproduzir levianamente e de forma estereotipada esses traços culturais nos alunos. Tem que reproduzir arte de uma outra forma, gente. O lance que eu acho que tinha que falar é que indígena não é fantasia, né? Não é algo que você se fantasia, é uma identidade. Seria tão ofensivo quanto se fantasiar de uma outra condição de pessoas, se fantasiar de... o blackface, ou de, sei lá, de alguma outra minoria étnica, assim. Você se fantasiar de judeu e fazer piada com isso. Mas como saber se a prática pedagógica está colaborando para a questão indígena de verdade ou se estamos apenas reforçando esses estereótipos negativos na escola? Para responder essa pergunta, convidei o professor Tumaki Aruanã. Mas antes de saber mais sobre a abordagem didática para o Abril Indígena, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Além disso, se você aprecia esse tipo de conteúdo e quer promover cultura dos povos originários pela internet, considere ser um apoiador doando qualquer valor para a nossa campanha de financiamento coletivo. Os links estão na descrição. Bem-vindo, professor! Conta pro pessoal quem é você e como você trabalha a questão indígena. Olá, tudo bem? Meu nome é Tumaki Aruanã, eu sou professor da Faculdade Santa Cecília, FASC, sou professor da rede pública do município de Tremembé, interior de São Paulo, e também atuo dentro da área do teatro na região aqui do Vale do Paraíba. E como se deu a sua proximidade com esse tema? Meu nome já vem da cultura indígena, né? Tumaki Aruanã, e muitas pessoas perguntam, esse nome iniciático, alguma coisa? Não, é meu nome de batismo, de RG, desde pequeno, né? Por conta do nome, eu sempre me interessei pela temática indígena. A temática indígena sempre foi algo que perpetua um momento da história do Brasil e nada mais é citado, né? E a não ser, obviamente, no Dia do Índio, onde nós tínhamos o dever de pintar cartolina, né? As penas de cartolina, colocar na cabeça e a professora pegava o guache, passava 2 risquinhos e aí nós voltávamos para casa numa temática de que nós éramos índios. Então, depois, né, com a adolescência, fui pesquisando mais sobre as questões históricas e culturais, tive contatos com algumas aldeias e tive a felicidade de ser muito bem recebido por elas, né, de até mesmo receber algumas iniciações de reconhecimento social dentro dessas tribos, né, com a tribo Cariri Chocó de Alagoas, com a tribo Guarani Mingá, né, da aldeia Boa Vista de Ubatuba, fora contato com outros povos indígenas. Sim, e o que o contato mais próximo com as aldeias te trouxe como prática pedagógica? Então, esse contato
com as aldeias, né, esse contato humano é o que destrava uma chavezinha dentro da nossa mente em relação à figura do indígena. Por que eu digo isso? Tive a oportunidade de trazer os Cariri-Chocós de Alagoas 2 vezes aqui no município de Tremembé, onde eles percorreram todas as escolas e puderam apresentar sua cultura, sua dança, apresentar aspectos históricos, né? E o que eu conseguia ver, e que, né, foi ficando mais claro e evidente na vida real, é que a figura do indígena, para a sociedade brasileira, de um modo geral, é uma figura mitológica quase. Então, quando as crianças viam, né, tinham o primeiro contato com o grupo indígena, eles simplesmente falavam, não, eles não são de verdade. Ou então, mais ou menos dividia-se, né? Nós tínhamos um grupo de crianças que ficavam encantadas, como se elas estivessem realmente vendo uma figura mitológica, uma figura sobrenatural na frente deles, e outros que negavam, não são indígenas, é tudo fantasia. A grande chave que naquele dia as crianças puderam ter, né, na presença dos indígenas, foi de perceber que eles são seres humanos, eles são pessoas. Quebrar esse conceito histórico-social que nós temos da construção de uma figura indígena no imaginário brasileiro, eu creio que é o primeiro passo para que a gente consiga realizar uma grande transformação. O grande ponto é fazer com que a população brasileira compreenda que os povos indígenas, eles são seres humanos. A única coisa que nos difere é a cultura, apenas isso. E quando essa chavezinha muda na mente dos alunos, seja eles do ensino fundamental, seja eles da faculdade, do ensino superior, aí sim nós temos uma oportunidade de realmente aprender sobre a cultura indígena. Assim como Oremi explicou no primeiro bloco, Tumac concorda que Dia do Índio é um termo inadequado para demonstrar a complexidade desse assunto. Veja. Então, o Dia do Índio, né, a data do Dia do Índio, como é nomeada, né, por si só já é uma coisa meio que esquisita, né, porque a gente deveria ter um dia que pudesse contemplar a consciência indígena ou sobre a diversidade indígena. Não sabemos, como sociedade, a riqueza que nós temos no nosso país, a riqueza cultural, e que a cada ano está se perdendo por falta de apoio, falta de recursos, falta de sistematização de conhecimentos, né, e de amparo em relação aos governos. E quando a gente fala do Dia do Índio, é como se a gente colocasse tudo no mesmo pacote, né? É como se a gente mesclasse todas as mais de 300 etnias num único lugar e falasse, o índio é assim. Então, o Dia do Índio, como nós conhecemos, ele precisa ser revisitado, mas nós, enquanto professores, o que nós podemos fazer é aproveitar nessa semana, trazer à tona, né, a discussão, o debate em relação a essas temáticas. E, enquanto professor, realmente se movimentar para o aprendizado, né, para o conhecimento real. Não pegar apenas uma imagem da internet, onde eu vou imprimir um cocar, pedir para os meus alunos pintarem, colocar a música da Xuxa, dançar com as crianças, tirar uma foto, postar no Instagram e pronto, está resolvida a temática indígena, né? A abordagem da cultura e da arte indígena durante o ano letivo. A questão é aspectos culturais, aspectos artísticos, aspectos linguísticos, até mesmo aspectos da matemática, aspectos da lógica indígena. Então, todas as disciplinas em si, elas conseguem abordar a temática indígena e dentro desse ponto, nós temos uma grande oportunidade, nessa semana agora de abril, né, de estimular uma consciência maior, né, mais profunda em relação aos povos originários do nosso país. Tenho certeza, né, de que não conseguimos dar conta de uma desconstrução em apenas uma semana, mas é algo que esse debate ele precisa estar à tona em várias oportunidades. E como você considera que professores podem melhorar a prática pedagógica relacionada aos povos originários? O professor, o educador, ele tem que ter consciência e propriedade do que ele está falando. Então, eu convido você que está assistindo esse vídeo a pesquisar, a estudar, a assistir vídeos. Na menor oportunidade que você tiver de ter contato com um indígena, converse com ela. E pergunte, como é ser indígena no nosso país? E aí você abre seu ouvido, abre seu coração e ouça. E ali, nessa conversa, você muito provavelmente conseguirá desfazer de muitos anos de estereótipos que foram inseridos pela mídia e pela educação através de um diálogo humano. De que forma podemos apoiar a causa indígena para além da data e dos muros escolares?
E dentro dessa semana também indígena, se você tiver a oportunidade de contato com alguma tribo e se você puder auxiliá-los de alguma maneira, praticamente todas as tribos indígenas do nosso país, elas precisam de ajuda, seja financeira, seja de algum apoio material. Não estou falando de apoio espiritual, nem nada disso, né? Nem cultural, né? Nenhum processo de transculturação justifica uma entrada de apoio material, né? Não estamos falando de contrapartidas, mas eu estou falando de que você quer ajudar realmente a cultura indígena, você quer apoiá-los de alguma maneira, apoie financeiramente, apoie materialmente. É pouco, eles precisam de mais. São pessoas que estão hoje passando por necessidades no processo de pandemia, eles estão reclusos, eles não podem sair para vender seus artesanatos, para fazer suas apresentações culturais, as suas apresentações artísticas. E vamos ser bem sinceros, né? O que o não indígena fez com as florestas, com os rios, fez com que a possibilidade de sobrevivência deles nos ambientes naturais, né, nas suas terras sagradas, se limitasse. Então hoje o indígena muitas vezes não vai ter caça, não vai ter pesca, até gostaria de, porém não consegue. E ali a gente reduziu o habitat cultural dessas pessoas. E então assim, existe uma necessidade física real hoje. Se você puder ajudar, procure alguém que conheça, que tenha contato e ajude de alguma maneira. É fundamental entender que a população indígena brasileira é composta por mais de 800 mil pessoas, espalhados por todos os estados brasileiros e com mais de 300 etnias que carregam seus traços culturais ancestrais, mas que também vivem hoje no mundo atual, participando da escola, da mídia e da política. Essas pessoas produzem sua própria arte, sua própria cultura e precisam ser respeitadas em suas diferenças e em suas vivências. Sejamos, então, uma ponte para o conhecimento. Aproveite não só o mês de abril, mas sim o ano todo para ensinar, a admirar e promover as mais diversas manifestações das culturas indígenas na escola. Obrigada por ouvir esse episódio até o fim. Confira os links para a pesquisa na descrição. Esse conteúdo é mantido por uma campanha de financiamento coletivo. Faça parte dessa realização e receba conteúdos exclusivos. Siga o Sinestésica no Spotify e se inscreva no canal do YouTube. Curta, comente, compartilhe e assista os outros vídeos do canal. Esse conteúdo foi editado por brucewilliam.com.br. Este podcast foi editado por brucewilliam.com.br.